Existe um tipo de liderança que ela não gera escândalo, que ela não faz crise na frente dos outros, em reuniões com outras pessoas, que parece que é uma liderança tranquila, que é super inteligente emocionalmente. Mas por trás, silenciosamente, existe um risco gigantesco de uma liderança que está corroendo a confiança com o time, que está comprometendo as entregas de resultado, que é um líder que não tem inteligência emocional, porém não é uma pessoa explosiva. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre alguns comportamentos de líderes que não têm inteligência emocional, mas parece que têm inteligência emocional. Eu trouxe aqui alguns tópicos para ajudar vocês a refletirem sobre essas situações. Pode ser que vocês já identifiquem alguma situação que vivenciaram sobre isso, mas é muito comum que as pessoas atrelem que quem tem inteligência emocional é uma pessoa que está calma o tempo todo, que nunca explode, que tu não vê sentir raiva, tu não vê triste. Mas, na verdade, inteligência emocional não é isso. Todo mundo sente raiva, todo mundo fica triste. Vai depender de como a pessoa lida com essas emoções. Tem gente que lida de uma forma mais explosiva, expressando sentimentos, que geralmente esses são os líderes mais marcados. E existem pessoas que guardam esses sentimentos, né? Que vão, inclusive, engolindo e guardando no corpo ali com o tempo. E aí, essa liderança é muito perigosa porque se guardando com o tempo vai se tornando algo cumulativo e uma hora explode, né? Então, esse líder ele pode vir a explodir de uma forma externa, então, explodindo com alguém, né? Aquilo tudo que ficou acumulado que não falou por um tempo, então explodir com a pessoa ou explodir psicossomaticamente, a gente fala, né? Então o corpo ele vai falar para esse líder que tem alguma coisa errada e vai explodir em alguma doença, em alguma situação no dia a dia desse líder. Então, quem são esses líderes? Quais são esses comportamentos que esses líderes têm que geralmente estão nessa condição, que parece que tem inteligência emocional, mas tem uma coisa diferente ali por trás. Primeiro, são líderes que não reconhecem as suas reações. Sabe aquela situação de viver no automático, de hoje tá cheio de reunião, amanhã de novo, e só vou vivendo, entrando numa reunião, outra, resolvendo conflito, apagando incêndio. Durante a semana, quando vê, já passou. Esse líder não conseguiu se planejar, não conseguiu analisar, ser um observador social do seu time, entender o que o time está precisando no momento, que vai além das palavras. Então, o líder, sim, ele precisa ter essa habilidade de ser um observador social, a gente fala, de ler nas entrelinhas o que as pessoas do time estão falando para ele ou para ela. Esses líderes, eles confundem controle com maturidade, então tem aquela falsa sensação de que estou sob controle de tudo, eu tenho controle das minhas entregas, eu tenho controle dos números do meu time. Ter controle já começa errado, porque a gente não tem controle de nada nessa vida. A gente planeja as coisas, a gente analisa as informações, mas eu não consigo controlar nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos, por exemplo, na minha vida. Pode ser que eu continue gravando, pode ser que a campainha toque, ou enfim. Então, existe essa falsa sensação de controle. Segundo, os líderes interpretam emoção com fraqueza. É muito comum, principalmente em gerações mais antigas, que eu não posso mostrar as minhas emoções, que eu não posso mostrar que eu tô triste, eu tenho que mostrar que eu sou sempre forte. Também existem pessoas da geração atual, mas é muito mais comum de gerações mais antigas, que mostrem que são boas em tudo, que conseguem lidar com tudo, com uma falsa sensação de que isso vai ajudar o time a confiar nessa pessoa. E na verdade é o contrário, o time confia, ele tem ressonância com líderes que se mostram vulneráveis também. É uma moeda de troca, né? O funcionário vai mostrar a vulnerabilidade dele para o líder, que é muito importante que o líder saiba para ajudar esse funcionário e desenvolver esse funcionário, se o líder mostrar a vulnerabilidade dele também. Então, eu te dou um pouquinho da minha história e a pessoa dá um pouquinho da história dela, é assim que o vínculo vai se formando entre líder e liderado. Esses líderes, eles usam racionalidade como armadura defensiva.
ele não permite olhar para o que ele sentiu, para que tipo de emoção tal situação desencadeou nele. E aí pode ser tanto numa situação com o time, quanto uma situação com pares, porque é muito comum e esperado das lideranças que elas consigam lidar com situações de outras áreas que acabam respingando nos times. Então, esses líderes, eles são filtros, eles traduzem demandas de outras áreas para os times muitas vezes. Então, é importante que esse líder ele reconheça o que está acontecendo com ele e não tente racionalizar tudo, entender o porquê de tudo, qual foi a causa e o efeito, porque foi externo. É não assumir a própria responsabilidade, o protagonismo da situação. A inteligência emocional na liderança, ela se define por 4 coisas, basicamente, que são os pilares da inteligência emocional traduzido para o papel do líder. Primeiro é ter consciência das emoções, né? Não é só entrar nas reuniões ali todos os dias e ir resolvendo um problema atrás do outro, mas perceber como que esses problemas chegam para essa liderança, de que forma afetam e o que eu faço com isso que me foi afetado. Então, esse já é o segundo pilar. Além de eu ter consciência, eu preciso saber como gerir esse sentimento e como agir depois disso. Depois, eu preciso entender como que eu passo essas informações para as pessoas ao meu redor. E aqui eu não estou falando só de falar, às vezes eu passo num gesto, ou eu passo num olhar diferente, ou evitando algum tipo de situação. E por último, me responsabilizar de que forma que eu influencio, que eu comunico o meu time, ou os outros times do que está acontecendo. Um exemplo, um líder que ele recebe uma demanda de uma outra área e esse líder ele simplesmente quer resolver essa demanda, racionalizou ali na demanda, ele quer acionar as pessoas e resolver logo porque isso tem que ser resolvido. E ele não parou para pensar o que afetou ele e de que forma afetou ele receber esse tipo de demanda urgente da outra área. Parando para pensar em um parênteses, às vezes é um líder que ele tem uma questão interna há muito tempo de querer resolver tudo sozinho na vida dele, de que não aprendeu, não desenvolveu trabalhar em equipe. Isso é uma competência que a gente adquire tendo inteligência emocional. Esse líder, ele simplesmente sai fazendo as coisas sem se comunicar com os outros, sem alinhar as informações com as outras pessoas. E aí tá vendo onde que isso pode gerar uma bola de neve gigantesca? Porque se talvez ele tivesse comunicado melhor com o time, alinhado melhor as informações, entendido que isso disparou um alarme nele de que preciso resolver isso porque eu tenho que ser perfeito, porque eu tenho que dar conta de tudo, e colocasse o pé no freio, as coisas poderiam ser resolvidas de uma forma mais rápida e mais tranquila, e talvez nem fosse tão urgente assim. Só de eu falar aqui para vocês, vocês já conseguem notar o quanto que esse líder ele pode causar uma euforia desnecessária num time, por exemplo, de acordo com uma situação que ele não conseguiu receber bem ou que deu algum gatilho nele ali emocionalmente falando. O problema emocional é quem explode. Essa é uma afirmação que é incoerente com inteligência emocional, então o problema emocional não é só quem explode, é quem não para refletir sobre si, sobre as suas próprias emoções também, e muitas vezes fica em silêncio e vai guardando as informações e uma hora isso pode vir para fora de alguma forma. A baixa inteligência emocional não é barulho, é ausência de consciência. Então, isso é uma outra frase interessante que eu tenho anotado aqui, que muitas vezes quem sai xingando todo mundo, né, ou que tem a paciência zero, é vinculado como alguém que não tem inteligência emocional, mas a pessoa que fica quieta, que não compartilha as informações para causar um alinhamento, para resolver realmente as coisas, essa pessoa também não tem inteligência emocional. Quais são os 5 comportamentos de um líder que não tem inteligência emocional de forma silenciosa? Primeiro, esse líder ele evita conversas difíceis em nome da harmonia. É uma pessoa que tem medo de causar um desconforto no outro, de magoar uma outra pessoa, geralmente o liderado. Então, esse líder ele tem medo de dar um feedback negativo para um liderado, por exemplo, com medo da pessoa ficar de mal com ele. Isso
vai gerando uma bola de neve, porque um dia esse liderado ele vai ser cobrado porque não entregou, e aí acontece aquela velha história da pessoa que é desligada e nunca recebeu um feedback, nunca soube o porquê, porque o líder não teve coragem de ser direto e compartilhar o que estava acontecendo. Segundo, usar racionalidade para invalidar emoções. O líder que ele não consegue entender que as emoções elas impactam sim o dia a dia, tanto dele quanto da equipe, ele vai querer racionalizar tudo, entender a causa raiz de tudo, que sempre teve uma causa e um efeito, e de uma forma mecânica, e não de uma forma holística, olhando para o todo, o que aconteceu ali, falando de comportamentos para que isso chegasse dessa forma e como que foi tratada aquela informação. 3. Feedback genérico para não se comprometer. Essa é bem comum. É muito parecida com a primeira. Então, tenho medo de magoar outra pessoa, tenho medo de ficar uma situação ruim entre eu e a pessoa, eu e os meus liderados, e aí eu não falo o que é preciso, dou um feedback, porque acho que você tem que melhorar a comunicação, mas não traz a situação específica como base, né, do porquê que precisa melhorar a comunicação, não traz ali para o funcionário quais são os impactos se esse funcionário não melhorar a comunicação, por exemplo, e aí fica assim só para inglês ver, a gente fala, né? Eu dei o feedback lá, falei o que tinha que falar, que não está muito legal, mas a pessoa saiu do feedback ainda com dúvidas do que realmente ela precisava melhorar. E daí, se a gente está falando de um feedback para um funcionário novo, para um funcionário imaturo, pior ainda, porque esse funcionário ele não vai ter ali uma maturidade para voltar para o líder e falar, eu não entendi muito bem. Né? Pode ser que esse funcionário ele fique quieto com medo de questionar o líder o que realmente ele estava querendo dizer quando deu o feedback negativo. Quarto, transferir pressão sem metabolizar. O líder ele recebe a pressão do cliente, a pressão do líder dele, e ele não consegue digerir essa informação e trazer de uma forma mais tranquila para o time. Ele traz com a mesma intensidade, nem sempre explodindo, né? Que a gente está falando de comportamentos silenciosos, mas ele não vai alinhar, entender o que está acontecendo. Ele vai sair acionando todo mundo querendo resolver logo, porque ele foi cobrado ali pelo líder dele de fazer alguma coisa. E por último, confundir autocontrole com maturidade. Então ele acha que ele não reagindo no momento da emoção, no momento que ele ficou com raiva, quando alguém falou algo para ele, é a mesma coisa que maturidade. Mas não, porque se ele sentiu alguma coisa, se teve algum gatilho de raiva quando alguém falou algo para ele precisa fazer algo com essa raiva, que é digerir, que é entender o que está acontecendo e ter uma ação em cima disso. Se ele não faz isso, ele só entrou em mais uma reunião e saiu e talvez nem resolveu o conflito. Deixa eu pensar em uma situação para vocês entenderem melhor esse último tópico. Um líder que recebeu um feedback negativo do cliente, o cliente estava ali falando de uma maneira super grotesca na reunião com esse líder, e o líder ele simplesmente ficou quieto, ok, não falou nada para o cliente, ainda falou, não, você tem razão, e isso para ele foi ter maturidade porque ele não revidou o cliente. Porém, ele também não defendeu o ponto dele para o cliente. E sim, tem como defender o seu ponto, tem como contornar essa situação com o cliente, se o líder tem inteligência emocional, e defender o seu lado, defender o seu time, se fizer sentido, para esse cliente de uma forma tranquila, de uma forma com objetivo em que ambos lados queiram chegar num consenso, num alinhamento. Então, eu me calar diante do cliente, baixar a cabeça e falar que o cliente está certo, mesmo ele estando errado, é um exemplo dessa confusão de autocontrole que o líder acha que está tendo com maturidade. Depois o cliente ele vai achar que, ok, então sempre que eu fizer alguma coisa errado,
eles não vão falar nada, eu vou continuar fazendo, e aí pode ser que a gente faça coisas que estão fora de um contrato de prestação de serviço de uma empresa para outra, e aí os funcionários vão sendo prejudicados, vão fazendo hora extra, enfim, isso aí vai virando uma bola de neve, porque o líder não teve maturidade de falar realmente o que era preciso para esse cliente. E para fechar, eu quero que vocês pensem comigo. A liderança que mais adoece uma organização não é a que explode, é a liderança que não se responsabiliza emocionalmente pelos seus atos e pelas emoções das pessoas que estão ao redor dela. Então, inteligência emocional não é algo que nasce com a gente, as pessoas precisam desenvolver essa habilidade, assim como qualquer outra inteligência. Se vocês gostaram desse conteúdo, peço para se inscreverem aqui no canal, darem um like, compartilharem aí com amigos, com o RH, com outros líderes. E se vocês quiserem acompanhar mais conteúdo, podem acompanhar aqui no canal que eu vou estar postando sobre liderança e inteligência emocional. Até mais!